Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal da Editora Betel, o canal que promove aquela que eu sempre digo que é a maior e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates, estou aqui hoje com os meus amigos de sempre, né? Pastor William Barros e pastor Marcos Santana, porque junto aqui toda semana nós nos reunimos para estudarmos, dando sequência ao estudo da nossa revista Betel Dominical, do terceiro trimestre de 2022 que estamos estudando, esta belíssima e preciosa revista intitulada Sermão do Monte, é o tema do trimestre. Estamos vendo aqui a ética, os valores e a relevância dos ensinos que Cristo deixou, né, comentada pelo bispo Abner Ferreira. E o vídeo de hoje é sobre a sexta lição, que tem por título Os Cuidados com a Intenção do Coração. Convido você agora a pegar a sua Bíblia, sua revista, seu planinho de aula, uma canetinha, porque nós vamos começar agora o nosso estudo. Quero dar aqui as boas-vindas ao pastor William Barros. Paz do Senhor, meu querido pastor William Barros, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Luiz Prates, pastor Marcos Santana e a todos vocês que estão conosco aqui para mais uma aula pela Editora Betel. Nessa feita, a nossa lição de número 6, os cuidados com a intenção do coração, cujo texto áudio está em Provérbios, capítulo 4, e o verso 23. Sobre tudo o que deve guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E a nossa verdade aplicada vai nos dizer que devemos cuidar bem de nosso interior, não permitindo que nosso coração seja a sede de sentimentos avessos à vontade de Deus. Também aqui dar a saudação ao pastor Marcos Santana. Paz do Senhor, meu amigo, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William Barros. Antes de fazermos as leituras, eu quero enviar uma saudação ao povo de Deus no estado de Minas Gerais. Saudando o pastor Moisés, presidente da Assembleia de Deus em Juiz de Fora e presidente da Convenção de Minas Gerais, eu estou saudando a todos os obreiros, todos os irmãos que nos receberam com muito carinho por ocasião da convenção estadual. Ali estivemos e recebemos vários comentários e recebemos vários abraços e saudações sobre esse trabalho que a Editora Betel está fazendo em relação a contribuir para o estudo das lições bíblicas. Muito obrigado por toda essa recepção e carinho que os irmãos demonstraram para conosco. Então vamos à leitura dos objetivos da lição. Ensinar como Deus nos vê interiormente. Destacar o modelo ideal de um servo de Deus e mostrar como agir diante das pressões inimigas. Os textos de referência encontram-se em Mateus, capítulo 5, versículos 21, 22, 44 e 45. Convido os irmãos para estarmos agora em oração. Maravilhoso Deus, nosso Pai celestial, te louvamos e te bendizemos por mais este momento que o Senhor nos concede de estarmos ocupados e envolvidos com o estudo da Tua Palavra. Abra o nosso entendimento para compreendermos a Tua Palavra. Que cada vida que estiver assistindo e estudando a Tua Palavra seja alcançada pela Tua graça e pela ação do Espírito Santo. Conceda-nos a cada dia a Tua proteção e o Teu livramento, para a glória do Teu nome e para a edificação da Igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lembremos que na lição passada o foco foi sobre Jesus
introduzindo o assunto acerca da conduta dos cidadãos do reino dos céus. Tenhamos em mente esta frase que foi mencionada na lição passada. Um viver em retidão glorifica o Senhor Deus. Para tanto, é importante recorrermos à verdade aplicada, onde encontramos estas palavras: devemos cuidar bem de nosso interior. Alguns textos importantes na reflexão sobre o cuidado com o nosso interior, eu quero compartilhar aqui com os irmãos. É o Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O próprio Senhor Jesus Cristo alertou sobre a relevância com o cuidado com o nosso interior. Mateus, capítulo 15, versículo 8, Jesus disse: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus, capítulo 15, versículos 18 e 19. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, Mateus, capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 48, apresenta uma ilustração do que Jesus afirmou no versículo 20. A vossa justiça precisa exceder a dos escribas e fariseus. Ao longo do estudo dessa lição, tenhamos em mente que no versículo 20, ao falar isso, o Senhor Jesus, ele agora vai expandir o que ele acabou de dizer do versículo 21 em diante. John Stott, ele comentou que não significa que o discípulo de Cristo vai ultrapassar a quantidade de mandamentos que os fariseus e escribas tinham quantificado, 248 mandamentos. E a quantidade de proibições, eles contaram 365 proibições. Na verdade, a questão é mais profunda, porque é uma justiça do coração. E é isso que a lição de hoje está enfatizando. Até porque o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz: o Senhor olha para o coração. Lucas, capítulo 16, versículo 15, aos fariseus, Jesus falou: Deus conhece os vossos corações. Tendo isso em mente, vamos ao tópico 1 da nossa lição: as atitudes do coração humano. Este tópico, ele aborda o coração, a relevância de estarmos atentos ao coração, como lidarmos com a ira e a atenção e o cuidado que devemos ter com as palavras
que pronunciamos, principalmente nos momentos em que estamos lidando com a ira, a insatisfação, precisamos estar atentos a isso. Convém estarmos bastante atentos aos seguintes versículos do capítulo 5 de Mateus: 21, 27, 31, 33, 38 e 43. O que eu destaco nesses versículos? São estas palavras pronunciadas por Jesus: ouvistes que foi dito aos antigos. A exceção é que no 31 nós vamos encontrar também foi dito. Eu compartilho com os irmãos este pensamento. Esta expressão, ouvistes que foi dito aos antigos, indicam a interpretação e compreensão que os escribas e fariseus eles tinham. Jesus não está criticando o Antigo Testamento. Jesus não está desfazendo o Antigo Testamento. Por isso, eu disse no início que nós precisamos ter em mente o que Jesus disse no versículo 20. E a partir do 21, nós estamos fazendo esse link. E os versículos 22, 28, 32, 34, 39 e 44, nós vamos encontrar palavras de Jesus. Eu, porém, vos digo. Eis uma das mais cruciais declarações com respeito à doutrina da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando ele está dizendo, eu, Jesus, porém, vos digo. Irmãos, como está a nossa cristologia? Como está o nosso entendimento, a fé que nós abraçamos em relação à pessoa de Jesus Cristo? Atentemos para Mateus, capítulo 17, versículo 5. Palavra de Deus no Monte da Transfiguração. Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Assim, essa expressão, eu, porém, vos digo, é a legítima exposição em contraposição à falsa exposição apresentada pelos escribas e fariseus. A verdadeira interpretação da lei e dos profetas é a interpretação de Jesus, não a dos escribas e fariseus. Atenção, é possível estarmos enganados, até porque os escribas e fariseus, eles pensavam que cumpriam a lei e os profetas. O jovem rico que foi a Jesus, ele disse para Jesus que estava cumprindo os mandamentos. O próprio apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele achava que estava cumprindo toda a lei e os profetas. Por isso, a relevância do coração. E é o que o subtópico 1.1 da nossa lição, ele foca. Este é um dos textos que nós extraímos desse subtópico. A questão não era a atitude externa, mas principalmente o que desejava o coração. Irmãos, não apenas ações, pensamentos, desejos, motivos também são importantes. Não apenas as ações. É o que Jesus enfatiza em suas ilustrações. Não é apenas o ato, não é apenas a ação. Jesus está enfatizando os motivos, os pensamentos,
os desejos. Preocupavam-se mais os escribas e fariseus com os aspectos cerimoniais do que com as realidades morais. Subtópico 1.2. Autocontrole vence a ira. Interessante, porque Jesus, ele inicia não focando o homicídio, mas ele diz: se encolerizar contra seu irmão. Na versão da Bíblia NAA diz: se irar contra o seu irmão. Eis aí uma ilustração do que nós dissemos anteriormente. Não apenas a ação, não apenas o ato. Por isso que Jesus não fala sobre o homicídio no primeiro momento, mas sim pensamentos, desejos e motivos. Aqui Jesus está falando sobre o perigo da pessoa ser movida pela cólera, ser movida pela ira contra o seu irmão. Por toda a Escritura, vemos os efeitos perigosos e destrutivos da ira humana. Vide Gênesis, capítulo 4, versículo 5. E irou-se Caim fortemente. Eis aí o que moveu Caim contra o seu irmão. E aqui eu compartilho com os irmãos a relevância do Salmo 37 para lidarmos com a ira. Interessante este passo a passo que nós encontramos no Salmo 37. Confia, deleita-te, entrega, descansa, para a seguir dizer: não te indignes, deixa a ira e abandona o furor. Deixo com os irmãos esta reflexão para vencermos a tendência de sermos dominados pelo furor, pela ira. É preciso que estejamos ativos nesse processo. Confia, deleita-te no Senhor, entrega e descansa. É importante, irmãos, notarmos que nós não estamos tratando aqui de temperamento, mas de caráter. Interessante focarmos isso em nosso estudo e ministrações, porque é comum nós ouvirmos justificativas baseadas na questão de temperamento. Mas notemos estes textos bíblicos. Romanos, capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 21, nós vamos encontrar várias exortações neste texto sobre a questão de lidarmos com o próximo, mesmo aquele que se opõe a nós. Mas notemos que Romanos 12, 9 a 21, vem depois de uma exposição sobre a justificação, a santificação e a transformação. Então, Romanos 12, 9 e 21 é resultado, é consequência de uma vida alcançada pela justificação, santificação e transformação. Efésios 4, 31. Atenção, Efésios 4, 31, quando diz para deixarmos a ira não está conosco, né? O sol não se pôr sobre a nossa ira, não darmos lugar ao inimigo, é após sermos revestidos do novo homem, que nós vamos encontrar no versículo 24. Então, esse tópico não está tratando de temperamento, mas de caráter. Afinal, Jesus, ele está tratando
com seus discípulos, chamados para ser diferentes, para fazer a diferença. Nisso, isso passa. Ser diferente e fazer diferença passa por lidar com a ira. E aí podemos fechar esse subtópico com a palavra de Paulo aos Gálatas: andai em espírito. E o subtópico 1.3, ele foca sobre palavras, as expressões que saem de nossos lábios. Jesus agora, ele aborda a questão de palavras usadas. Notemos o que Jesus disse: qualquer que disser a seu irmão. E depois Jesus fala: qualquer que lhe disser. São expressões que são verdadeiros alertas de Jesus. E esses alertas, eles nos remetem a Tiago, capítulo 1, versículo 19. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para ceirar. Essas expressões, raca e louco, são expressões que manifestam desprezo. São expressões que são falas movidas por ódio ou amargura no coração. E eu fecho essa minha contribuição citando estes versículos que nós encontramos. Provérbios, capítulo 18, versículos 20 e 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. E Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19. Eu não vou ler por questão do tempo, mas notem os irmãos que das 7 coisas relacionadas nestes versículos que desagradam a Deus, 3 têm relação com o uso das palavras: língua mentirosa, testemunha falsa e semeia contendas. Que o Espírito Santo continue nos capacitando e que cada um de nós procuremos a cada dia andar em espírito, porque andando em espírito é possível estarmos no caminho, no processo da santificação, do aperfeiçoamento, até que Cristo venha, para a glória de Deus. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, aí pelo fechamento do ponto 1, atitudes do coração humano. Nós aprendemos aqui neste ponto que esta parte do Sermão da Montanha traz uma série de parágrafos acerca das exigências da lei. Em cada caso, Jesus corrige a artimanha enquanto realça os princípios espirituais e morais do reino. Muito bem colocado aqui pelo pastor Marcos Santana, muito bem comentado aqui pelo bispo Abner Ferreira na preciosa revista. E assim, nós podemos então ir ao segundo ponto, ponto 2, com o pastor William Barros, que tem por título Confrontando as Impurezas da Alma. Meu querido pastor William Barros, é contigo agora no comentário desse ponto tão importante da nossa lição. Meus queridos irmãos, o nosso tópico 2 é um tópico desafiador. É um tópico que vai vasculhar os meandros da alma humana e tocar em pontos que são alvos de ataque de Satanás desde os primórdios da existência humana. Vai mexer com a carne, vai mexer com os desejos da carne, vai mexer com quem somos por dentro. E esse é um ponto muito interessante, porque o cristianismo, ele não é uma fé baseada em práticas exteriores. Ele é uma forma de viver transformada de dentro para fora.
Ou seja, não basta praticar coisas boas apenas. Não basta ir à igreja, não basta orar ou jejuar. No cristianismo, Jesus deixa claro que é necessário, antes de ter ou fazer, é necessário ser. O ser é o maior desafio da experiência cristã. Tendo dito isso, vejam, o nosso tópico 2 vai falar sobre confrontando as impurezas da alma. A nossa lição vai começar justamente apontando a questão do adultério. Mas antes de chegar nessa questão, o nosso comentarista, o Bispo Abner, vai falar no tópico 2.1 sobre a oferta deixada no altar, sobre a necessidade de perdão, a necessidade realmente de dentro do coração realmente liberar o perdão, perdoar a ofensa. E esse é um ponto interessante porque, vejam, o perdão do ponto de vista espiritual, do ponto de vista bíblico, é a oportunidade, guarde bem o que eu vou lhe dizer. Essa, inclusive, é uma questão que os professores podem explorar na aula. O perdão é a oportunidade que Deus dá ao cristão de parecer com Jesus. Quando nós perdoamos, a Bíblia diz que nós exercemos o perdão, a essência dele, Jesus vai ensinar isso naquela parábola do credor que perdoou os dois devedores. Que ele vai mostrar que assim como somos perdoados, devemos cumprir o perdão baseado no exemplo de Jesus com a gente mesmo, com a nossa história. Então, veja como o perdão deve ser uma continuação na vida de alguém grato porque foi perdoado. Isso vai mostrar para nós, do ponto de vista bíblico, que uma pessoa que é perdoada, mas não perdoa, é uma pessoa ingrata. Você imagina, Deus vai tratar conosco, quando não perdoamos, como pessoas ingratas. Ou seja, e você sabe que a marca do ingrato é que todo ingrato tem memória curta. Quer dizer, a pessoa esquece rapidamente o benefício que lhe foi feito, esquece rapidamente o mal que foi perdoado na sua vida, o pecado que foi apagado, porque continua olhando para o próximo com o seu erro escrito em pedra, enquanto que os seus próprios erros foram escritos na areia. Aqui é uma lição e uma advertência para cada um de nós. Ou seja, se nós não perdoamos, Jesus deixa claro que nossas orações são retidas. Se nós não perdoamos, nós simplesmente nos tornamos ingratos e viramos as costas para todo o sacrifício que Jesus fez por nós. Lembrando, o fato de perdoar não significa confiar. A confiança deve vir como um processo de convivência e de respeito mútuo, aonde o outro que me ofendeu demonstra com a sua vida o abandono real ao erro e começa a construir uma caminhada de novos hábitos, de novas práticas, e a partir disso, essa confiança pode ser restaurada ou reconstruída. Mas o perdão, ele não está baseado em nada disso. O perdão está baseado no que Jesus fez por nós. Ou seja, mesmo que não há condição de conviver com alguém, mesmo que não há condição de manter uma sociedade, por exemplo, mesmo que não haja confiança para ter uma pessoa como essa controlando as minhas finanças, eu devo perdoá-la pelo que ela fez. É nesse ponto que muitos ficam chocados quando veem o Evangelho transformando traficantes, bandidos, transformando prostitutas, transformando pessoas que vieram dos piores vícios, pessoas que vieram das práticas mais terríveis, e o Evangelho os torna nova criatura em Cristo Jesus. O perdão recebido por Jesus deve nos tornar capazes de perdoar aquele que nos ofende. Esse é o ponto de vista, do ponto de vista espiritual e bíblico. Agora, do ponto de vista psicológico, vejam, a mágoa é terrível. Eu, inclusive, tenho um livro que nós lançamos aqui pela editora Betel, chamado de Transformados. Eu aconselho você a adquirir esse livro e eu falo sobre essa questão do ressentimento. Inclusive, eu dou uma definição minha sobre ressentimento. Ressentimento é o veneno dos relacionamentos. Quer dizer, você não pode sair daqui, enquanto assiste essa aula, você não pode ir na farmácia e falar assim, olha, você vai encontrar remédio para vários tipos de problema. Você pode encontrar psicotrópicos, benzodiazepínicos, remédios para ansiedade, remédios para depressão, remédios para síndrome do pânico, remédios para problemas
de pânico, enfim, os mais variados problemas psiquiátricos. Agora, você não consegue chegar na farmácia e falar assim, olha, eu quero um remédio para ressentimento. Não existe na farmácia um remédio para ressentimento. Só existe um medicamento eficaz e contínuo que deve ser utilizado para o ressentimento, para a mágoa que permanece em nós. É a graça de Deus revelada no perdão. Só o perdão cura o ressentimento. Aonde há ressentimento, não há perdão. Aonde há perdão, não há ressentimento. Sabe, irmãos, quando o ressentimento entra, quando a mágoa fica, quando a falta de perdão nos domina, sabe, os efeitos disso em nós são terríveis. Só para você ter ideia, uma pessoa que abriga mágoas ou ressentimento de alguém, porque eu vou falar uma coisa aqui. No dia a dia, eu lido com muitas pessoas, tanto no ministério pastoral, como pastor, como conferencista, como palestrante, como psicólogo clínico. E eu vou dizer uma coisa a vocês que eu ouço muito. Sempre quando a gente toca nesse tipo de assunto, a maioria das pessoas diz assim, não, eu não tenho mágoa não. Não, já perdoei. É incrível como a maioria das pessoas, pastor Prates, sempre diz isso para mim. Não, eu perdoei. Mas quando você começa a ver como essa pessoa vive no dia a dia em relação àquela outra pessoa, ou em relação ao que fizeram com ela, fica nítido que não perdoou. Continua falando mal da pessoa. Continua expondo o erro que ela cometeu. Encontra parentes, amigos e repete tudo, fala daquela pessoa, fala mal. Quer dizer, como perdoou? Como perdoou se continua com esse tipo de comportamento? Você tem que fazer um exame hoje, irmão. Não adianta dizer de boca para fora que perdoou. Eu estou tentando ser o mais prático aqui possível. Não adianta de boca para fora dizer eu perdoei. Se você não perdoou, olha as consequências além do que eu já trouxe aqui espiritual. Uma pessoa que abriga mágoa, a pessoa que não perdoa, o que vai acontecer com ela? Tem muito mais propensão a ter infarto, a sofrer de pressão alta. Essa pessoa, ela em média envelhece precocemente e vive pelo menos 15 anos a menos de vida. Por quê? Porque o ser humano, o corpo, a mente, não foi feito para suportar ressentimento. Ou seja, a mágoa é uma sobrecarga emocional e física que o ser humano não foi feito para carregar. É como se você estivesse andando na rua e alguém te botou um saco de cimento nas costas. E você vai ter que andar com esse saco de cimento o dia todo, indo trabalhar, indo na condução, voltando para casa, indo para a igreja, indo tomar banho. Você imagina uma pessoa viver com um saco de cimento nas costas durante o dia todo. É assim que acontece com quem abriga uma mágoa ou um ressentimento na vida. Ele está sempre com uma sobrecarga no corpo. E uma hora a conta vai vir, uma hora o corpo vai pifar. Então é disso que nós estamos falando aqui. Você precisa escolher nessa aula, enquanto você assiste essa aula, como você vai reagir e lidar com o que fizeram com você. Porque o que eu vou lhe dizer aqui é fato. Nunca vai deixar de acontecer na sua vida. E quando você estiver na Terra aqui, alguém que faça algum tipo de injustiça, alguém que decepcione você, alguém que entristeça, alguém que fale mal de você, alguém que de alguma forma seja ruim em alguma área ou em algum momento. É como você vai reagir a isso que vai definir como será seu futuro depois dessa aula. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo vai nos ensinar uma receita preciosa. Ele vai dizer, deixando as coisas que atrás ficam e avançando para a questão de mim, prossigo para o alvo. Ou seja, é o foco. É o foco. Eu vou perder tempo ficando triste, magoado, ressentido, com gente que não me ama, não me respeita, não valoriza o meu dinheiro, não valoriza meu suor, não valoriza meu trabalho. E essas pessoas vão dominar meu coração. Você precisa escolher hoje que tipo de pessoa vai estar dominando seu coração, que tipo de atos vão estar dominando sua alma. Eu lhe convido a sair dessa aula mais leve. Eu lhe convido a sair dessa aula menos pessimista, começando a acreditar realmente que o teu futuro é mais bonito que o teu passado. Nosso tópico 2.2 vai falar sobre a cobiça no coração e o adultério. Vejam, irmãos, eu quero em cima disso aqui, dar um conselho prático aqui. Vejam, eu me lembro quando eu era diácono na igreja, um irmão chegou para mim e um outro diácono, e ele estava muito chateado. Por quê? Que começaram a levantar conversas falsos, segundo ele falsos, de que ele estava
pelo menos interessado numa outra irmã. Essa irmã era casada, tinha filhos, o marido dela havia desviado e ele era muito violento, já tinha agredido fisicamente ela. E ele passou a dar uma atenção especial a essa irmã no meio do culto. Volta e meia era possível ver ele durante o culto no pátio da igreja conversando sozinho com ela. Isso aconteceu durante semanas, meses. Até mesmo eu presenciei várias vezes ele com ela sozinho conversando. Quando foi um dia, ele teve uma oportunidade num culto e ele falou: irmãos, as pessoas julgam os outros pela aparência, as pessoas são falsas, as pessoas têm maldade no coração. Ele falou um monte de coisa desabafando em relação a essa questão. Quando foi depois disso, eu conversei com ele na porta e ele falou para mim: irmão, um absurdo, a gente não pode nem ajudar as pessoas ficam julgando, essa igreja não tem amor. E eu falei: irmão, pode falar um negócio de coração? Até eu confesso que já passou na minha mente que você pelo menos está interessado nela. Aí ele olhou para mim e falou assim: rapaz, não é que ela é bonita mesmo? É que, rapaz, eu me afeiçoei pela dor dela, mas, sei lá, eu gosto dela, mas eu não fiz nada, não temos nada. Mas olha só, irmãos, estava lá só ajudando, já estava interessado na irmã. Quer um conselho prático? Irmão, não dá para ter amizade próxima de homem com mulher. É fato. Isso é fato, irmão. Eu vejo gente chegar na igreja: ô, minha querida, irmão, minha querida. Aí abraça a irmã, fica beijando a irmã. Irmão, você não sabe o que você provoca nas outras pessoas esse tipo de comportamento. Irmão, muita amizade, muita intimidade, muita liberdade. Começa a falar coisa que não é para falar. Começa a mexer com a mente da outra pessoa. Segura a mão, não solta. Muito carinhoso. Irmão, isso não dá certo. A verdade é essa, isso não dá certo. Isso não é comportamento para crente. E às vezes a gente vê até obreiro que tem esse tipo de comportamento. Fica abraçando a irmã, dando 3 beijinhos para casar e não sei mais o quê. Irmão, isso não funciona, irmão. Isso não funciona. Não dá certo esse tipo de comportamento. Trata bem, irmão, respeita, mas não dá para ter esse tipo de amizade e de intimidade. A irmã vai lá no WhatsApp: eu vou abrir o coração, começa a falar do casamento, começa a falar. Irmão, isso não é para você, irmão. Não é você que tem que ser o conselheiro dessa pessoa. Irmã, você não tem que ser o conselheiro desse irmão. Você tem que passar essa situação para outra pessoa. Você tem que fugir dessa aparência do mal. Tem que fugir desse negócio. Eu não tenho amizade íntima com nenhuma esposa de amigo meu. Não tem nenhuma esposa de amigo meu que eu chego e com brincadeira, fico abraçando, alisando. Nenhuma. Isso não funciona, isso não dá certo, irmão. Isso não funciona. Às vezes a menina está na igreja, uma jovem, está lá querendo casar. Aí a pessoa começa: ô, irmã, aí segura a mão, não solta, vamos junto na vigília, vamos junto. Irmão, isso não funciona, irmão. Tem que abrir os olhos. Irmão, não é escola dominical? Eu tenho que ser claro, tem que ser objetivo aqui no que eu estou falando para os irmãos. Não adianta, irmão, começou a ficar junto, começou a andar junto, daqui a pouco vai estar alguém falando, daqui a pouco, muito provavelmente, alguém vai estar interessado em alguém. A pessoa está sozinha, a pessoa está carente. Irmão, essa é a realidade. Você quer evitar isso aqui? Quer evitar o que está no tópico 2.2? Não dá para ter muita amizade de homem com mulher. Respeito, conversa, mas tem que ter limite. Se não tiver esse limite, vai dar problema. Essa é a realidade, irmãos. Eu tenho até uma brincadeira que meu pai faz comigo. Eu lembro que quando eu estava com uns 16 anos, uma jovem ligava para minha casa para conversar comigo e passou a ligar várias vezes. Aí eu fiz uma brincadeira no telefone. E aí, quando eu desliguei o telefone, meu pai virou para mim e falou assim: essa menina é quem? Eu falei: não, pai, é só uma colega. E você estava falando o que com ela? Não, eu estava só brincando. Meu pai me olhou nos olhos e falou para mim assim: brincando? Eu e tua mãe brincamos ou você aqui? Não brinque com a carne. Não brinque com a carne. Foi a palavra que meu pai falou. Não brinca com isso, não brinca. Se brincar, vai cair. A lição está aí. Nosso tópico 2.3 vai falar sobre um outro aspecto também importante, a questão dos juramentos. Queridos, eu numa lição, logo que eu cheguei aqui na Betel, eu falei na época, até o pastor Prates, a gente conversou sobre isso. Eu estive ministrando num local, e aí avisaram no evento que havia uma cantora muito famosa, muito conhecida e tal. E aí, quando cheguei no aeroporto, era para ela ter chegado. Aí disseram: não, ela não está aí não.
ela não vai vir mais não. Quando chegamos no local do evento, avisaram, não, ela vai vir amanhã. Aí no caminho pro hotel, eu falei, olha, que bom, ela vai vir amanhã. Não, vai vir não. Mas você não anunciou no microfone lá que ela vai vir amanhã? Não, não. Aí eu falei, mas isso não é mentira, não? Não, não, isso é estratégia de Jacó. Irmão, tem gente que está trocando só de palavras, só de terminologia. Mas a palavra dessa pessoa não é confiável. Eu fui, olha bem que são as coisas. Eu fui num evento de uma igreja numa cidade que eu não vou falar aqui qual é, do nosso Ministério de Madureira. Quando cheguei no hotel, não estava registrado ainda a minha chegada lá. Pelo jeito o pastor tinha esquecido. O rapaz da recepção perguntou assim, você está vindo por onde? Eu falei, olha, estou vindo do Ministério de Madureira, Assembleia de Deus. Ele falou, pastor fulano? Eu falei, então fica tranquilo. Eu vou fazer aqui agora. Pastor fulano, o que ele falar está falado. Ele não precisa nem assinar nada. A gente confia na palavra dele. Ele falou, está resolvido. Pastor Prates, foi a palavra do homem da recepção do hotel. É o pastor fulano? Estou tranquilo. Ele paga quando ele quiser. Ele brincou e falou isso para mim. Ele paga quando ele quiser. A palavra, olha a palavra do homem. Então, meus irmãos, é isso que nós precisamos prezar. O homem de Deus, a mulher de Deus, não é só conhecido pelos dons e pelo poder, mas por quanto vale a sua palavra. Jesus vai ensinar que a palavra tem que ser sim, sim ou não, que passar disso é de procedência maligna. Irmãos, às vezes, uma pessoa, pelo peso da sua palavra, ele pode até sofrer naquele momento algum prejuízo. Ele pode até naquele momento ficar mais cansado e ter que fazer um esforço ou um sacrifício maior. Mas, irmão, é incalculável quando chega momentos como esse do hotel que eu falei aqui agora, e alguém vira e fala assim, foi fulano? Foi a irmã fulana? Fica tranquilo, ela falou, eu confio. Por quê? Palavra. Palavra, tem palavra. Eu acredito que essa deva ser a marca da minha vida e da sua vida. Que Deus abençoe vocês. Oro que Deus os abençoe rica e abundantemente. E eu quero terminar minhas palavras aqui, pastor Prates. Eu esqueci de fazer um anúncio muito rapidinho aqui. Essa aula vai estar indo agora, nessa quarta-feira, para o ar. À noite, nessa quarta e quinta, eu estou em Campo dos Goitacazes, junto com o querido pastor Paulo Areias, no CPO. Vai ser um trabalho maravilhoso. Você da região, vai para lá. Começou ontem, na terça, mas ainda dá tempo de participar. Tem hoje à noite e amanhã à noite, em Campo dos Goitacazes, na Catedral Nossa da Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, em Campos, com o pastor Paulo Areias. Eu tenho uma palavra de Deus tremenda para a sua vida nesta terça e nesta quarta. E lembrando ainda que na segunda-feira eu estou em Bom Jesus, Itabapuana, estou na Assembleia de Deus em Bom Jesus, ministrando ali na divisa com o Espírito Santo. Quem é da região, vão para lá, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado aí, querido amigo pastor William Barros, pelo fechamento aí do ponto 2. E aí, no fechamento desse ponto 2, nós aprendemos que Jesus destaca a importância de estarmos em paz com Deus e as pessoas. Fala sobre o adultério e como deve ser a palavra de um servo cristão. Interessante, né? Quanta lição, quanto aprendizado nós estamos tendo no Sermão do Monte, que o Senhor Jesus nos deixou aqui nessa preciosa mensagem, seu início de ministério aqui na terra. Que maravilha, né? E assim, para concluir este vídeo, vou convidar você a ficar comigo mais um pouquinho agora no ponto 3, que tem por título Construindo Pontes. Meus irmãos, Jesus nos ensina de maneira prática como proceder diante das sessões e das pressões do inimigo. Seu objetivo é criar uma oportunidade para que o inimigo se converta à verdade do reino de Deus. O inimigo aqui não é Satanás, não. O inimigo são as pessoas que são os nossos inimigos. Ainda que você, como cristão, ainda que você, como uma pessoa que tem o conhecimento da palavra de Deus, não tem no seu coração inimigos, mas às vezes os inimigos eles aparecem na nossa caminhada, né? Então, o inimigo aqui é nesse sentido, ok? Vamos então ao 3.1, fugindo do ressentimento. Meus irmãos, esse é um tema bom para o pastor William Barros, né? E para os psicólogos, eu acredito que cada um nessa profissão maravilhosa, a qual eu quero aqui tributar e mandar a minha palavra de gratidão aos homens e mulheres que trabalham nesta área, né?
psicologia aí, psicanálise, né? Ajudando as pessoas numa fase tão difícil. Como é difícil e como esse profissional tem sido requisitado, tem sido importante. Então, parabéns a você que é psicólogo, que é psicanalista, você que trabalha, que é psiquiatra, que trabalha nessa área aí, ajudando as pessoas. Em nome aqui da editora Betel, da família Betel, da Nação Madureira, nosso reconhecimento a esse importante trabalho e a nossa gratidão a vocês profissionais, ok? E a gente vê aí que, segundo o dicionário, ressentimento é um substantivo masculino que tem um ato ou efeito de ressentir-se e também uma mágoa que se guarda de uma ofensa ou de um mal que se recebeu e um rancor. Vamos ver o que Jesus disse sobre isso? Olha o que ele disse. Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente? Jesus dizendo, porém vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e ao que quiser pleitear contigo, tirar-te o teu vestido, larga também a capa. Se qualquer um te obrigar a caminhar uma milha, vá lá com ele 2. Ou seja, dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser lhe emprestes. Olha que maravilhoso! O Senhor Jesus deixou aí o remedinho para ser feliz, para viver num momento de paz e calma. Procure seguir esses ensinamentos do Senhor Jesus. Ele deixou para nós o remédio. E a psicologia, o que diz? A psicologia afirma que sentimentos com mágoa, com rancor, com ódio e com angústia, quando não tratados, geram ressentimentos, que por sua vez podem causar o quê? A depressão, a tristeza, transtorno de ansiedade e até dificuldade para relacionar com outras pessoas. E como está na revista, palavras aí da missionária M, nada que alguém nos faça pode causar-nos dano, a menos que nos submetamos a uma reação errada. Olha que extraordinário! Novamente eu quero dirigir aqui uma palavra a você que na igreja, ou que está assistindo esse vídeo agora. Olha, se você está com algum problema de ansiedade, transtorno, alguma depressão, primeira recomendação, confie em Deus. Encha-se de Deus, leia a palavra de Deus, procure na Bíblia, procure na palavra de Deus as suas respostas, mas não deixe também de contar com uma ajuda profissional. Procure um profissional adequado, alguém capacitado. Nós temos aqui o pastor William Barros, um brilhante psicólogo, e tenho certeza que próximo a você também tem. Então procure, descubra onde é que está por indicação de um amigo ou não. Tem uma consulta, não é pecado, não é vergonhoso você ter uma ajuda profissional. Os tempos estão difíceis, meus irmãos, e vai piorar. Então, meu conselho, encha-se de Deus, encha-se da palavra. Eu me lembro em 2020, no auge da pandemia, quando infelizmente a Covid me pegou, me encontrou, né? E eu me lembro que do pastor Marcos, ele havia também passado por essa experiência um pouquinho antes que eu, né? Primeiro ele, depois eu. E como ele havia pego primeiro, ele havia passado por essa experiência primeiro, eu perguntei a ele, pastor Marcos, como o senhor conseguiu sobreviver nesse tempo? Eu nunca esqueço um conselho que ele me deu. Encha-se de Deus, encha-se da palavra de Deus, pense em coisas positivas, não veja notícias no celular, não fique procurando saber mais sobre essa enfermidade, não. Confie em Deus, siga as orientações médicas que você recebeu, louve ao Senhor, encha-se de Deus e você vai sobreviver. E não deu outra. Foi o que eu fiz, não lembro ter um período que eu passei mais lendo a Bíblia, mas comunhão com Deus, praticamente 20 dias fechado, isolado num quarto. Graças a Deus não foi tão grave, fiquei em casa mesmo, não tive nenhuma consequência, mas eu segui aqueles conselhos e deu certo para mim. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que ter acompanhamento, que a gente não tem que estar cuidando da nossa saúde mental, emocional. Nada melhor do que um profissional da área, né? Então recomendo aqui você, não tenha vergonha, vá atrás. Eu faço isso, eu
sigo esse conselho que eu estou lhe dando e olha, quer que eu te diga uma coisa? Está muito bem, estou muito feliz com isso, me sinto mais seguro, mais feliz, mais realizado, mais forte, mais resistente, porque toda ajuda é maravilhosa e é Deus quem nos dá. Tudo vem de Deus e tudo é para Deus. É só você seguir esse conselho, ok? Meus irmãos, ponto 3.2, o amor pelos inimigos. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Romanos 12, 20 e 21. Olha aqui outro remédio maravilhoso, olha que indicação preciosa, está tudo na Bíblia. Nossa fonte, nosso princípio, a nossa base que nos sustenta, a palavra de Deus. Aquilo que não vier da palavra, não estiver fundamentado na palavra, você deve fugir. Mas tudo aquilo que vier da palavra ou estiver sustentado na palavra, pode ter certeza que vai ser bom e é isso que a gente tem que seguir, amém? Que Deus nos ajude a gente entender essas coisas e seguir essas orientações. Esse trimestre está maravilhoso. Jesus espera, meus irmãos, que a gente viva neste mundo em um nível mais elevado do que aqueles que não o conhecem, os não cristãos. Ele, Jesus, somente Ele é o nosso maior exemplo. Ele viveu este princípio radical e se tornou um exemplo vivo para os seus seguidores, conforme nós podemos confirmar em 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 ao 25. 3.3, sede perfeitos como vosso Pai é. O termo perfeito, meus irmãos, usado em Mateus 5,48, vem da palavra grega teleios, que significa fim, meta, propósito ou objetivo. Está na revista isso. Refere-se à nossa integridade e maturidade como filhos de Deus. Devemos nos esforçar a cada dia para alcançar esta plenitude. E a única coisa que pode nos assemelhar a Deus é viver um amor incondicional, aprendendo a perdoar como Ele perdoa e amar como Ele ama. E isso só pode acontecer quando estivermos praticando intensamente os ensinos de Cristo. Mateus 7,24. Olha, eu posso concluir esse vídeo dizendo que nós aprendemos aqui neste ponto, que Jesus nos ensina de maneira bem prática como proceder diante das pressões inimigas. Seu objetivo é criar uma oportunidade para que o inimigo se converta a Deus, ao verdadeiro reino de Deus. Volta a dizer, o inimigo humano, não é o Satanás não, porque esse não tem mais jeito, esse aí está condenado, não tem como, não perca o seu tempo em imaginar que a lição está falando desse inimigo. Não, os inimigos são as pessoas que se opõem no nosso caminho para nos atrapalhar, claro que sempre motivado pelas forças do mal, ok? Também aprendemos que Jesus nos ensina que devemos estar preparados para sofrer sem responder com vingança, conforme Romanos 12, 17. Ele também nos convida a ir além do círculo das pessoas com os quais identificamos e mostrar interesse pelos de fora, ou seja, não é para ser bonzinho só com os de casa, não. A gente tem que ter esse procedimento com todas as pessoas. Amar todos, sem nenhuma ressalva, ok? E sem divisão de classe ou o que quer que seja. Nosso amor tem que ser incondicional pelos o que se dizem cristão e pelos não. Por aquele que nos apoia ou por aquele que nos persegue. É o que diz a palavra de Deus. Mateus 5, 46, 47. E concluindo, para concluir essa lição, os 3 pontos aqui já comentados. As atitudes do coração são um adequado fundamento e fonte das ações externas. O coração devidamente enraizado em Jesus e edificado sobre ele produzirá bons frutos e resistirá às tempestades da vida, conforme Mateus 7, 20 e 25. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Querendo, bom Deus, na semana que vem, a gente vai estar de volta aqui de novo, compondo essa mesa, para juntos estudarmos a 7ª lição da nossa revista, cujo título é A Coerência entre a Vida Interior e a Prática Externa. Quero lhe dizer, hein? Será uma outra extraordinária lição, onde nós vamos ter aqui, continuar confrontando a nossa vida, aquilo que pregamos,
com aquilo que de fato somos. Que experiência maravilhosa, que extraordinária lição próxima. Promete, hein? Obrigado por ficar conosco até agora, por se inscrever em nosso canal, por curtir, comentar, compartilhar comentar e compartilhar os nossos vídeos. Deus abençoe. Muito obrigado mesmo. Então, nesse momento, não restando mais nada, agradeço a você por ficar comigo até agora. Lhe convido agora a fechar os seus olhos e juntar-se a nós numa palavra de oração com o pastor William Barros. Oremos com o servo de Deus agora. Meus queridos irmãos, coroando uma aula tão abençoada e rica, eu quero convidar você a juntos orarmos a Deus, para que possamos aprender com essa aula e seguirmos melhor em nossa vida. Querido Deus, te louvamos, te engrandecemos, te louvamos por mais uma aula, que esta aula possa mudar corações, possa ser instrumento de livramento, que laços sejam cortados, teu nome seja glorificado acima de tudo, em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.